Quando a gente fala em glicose, todo carboidrato, quando a gente ingere fontes de carboidrato, viram glicose, que é a principal molécula que o nosso corpo utiliza como fonte de energia. Isso não significa que você tem que consumir açúcar simples, não, muito pelo contrário. Aqui a gente está falando da fonte de carboidrato, né, o carboidrato como macronutriente, e fontes não só específicas, mas como fontes inteligentes para que coloquemos ali no seu processo recuperativo e que ele tenha de substrato não só a questão da glicose, porque ele vai virar uma glicose, mas que ele contenha também um bom aporte de fibras e, consequentemente, seja um carboidrato de característica de baixa carga glicêmica, ou seja, que o seu corpo, quando você consome esse carboidrato, ele consiga digerir um pouco mais lentamente e ele tenha tendo esse processo de digestão mais lento, você tem uma maior saciedade e você não gera um pico de insulina. Porque até mesmo o processo inverso a esse, ou seja, se você consumir muito açúcar simples, né, vai gerar muita glicação e isso vai gerar um processo pior inflamatório, vai piorar o seu processo inflamatório, né? Então isso não é interessante. Então, ao falar de carboidrato, temos sim que saber que o reparo tecidual e até de feridas é necessário o consumo de carboidrato, mas de carboidratos que chamamos de complexo, que são esses carboidratos que eu expliquei, que são de moléculas maiores e que tem uma digestão um pouco mais lentificada, porque ele toma mais tempo para ser digerido por conta das fibras e, consequentemente, ele não gera um pico glicêmico ou um pico insulinêmico, tá? Então, são carboidratos que são mais ricos em fibras, são carboidratos que dão uma maior saciedade ao longo do tempo, né? Uma saciedade a longo prazo, e a gente consegue manejar melhor essa digestibilidade e essa degradação, né? Esse disparo de energia. São eles, né? Algumas fontes para vocês se situarem. Carboidratos complexos, algumas raízes, então mandioquinha, batata doce, temos ali também a mandioca, alguns tubérculos, alguns cereais, então arroz integral, arroz 7 grãos, todos os tipos de grãos que são mais integrais a gente pode colocar, um macarrão integral, né? Tudo que vem da terra ali que a gente tem, a gente utiliza como fonte de energia, né? O próprio milho que dá para fazer cuscuz, enfim, batata doce, batata, todos esses tubérculos, né, raízes, a gente consegue utilizar como fonte de carboidrato e algumas fibras específicas, tipo aveia, até mesmo a própria farinha, mas quando for uma farinha que seja, né, uma farinha de uma outra consistência, seja ela uma farinha, por exemplo, de arroz, né, que não necessariamente é uma farinha que a gente vai utilizar com muita frequência, mas dá para fazer receitas com farinha de arroz, como por exemplo tortas, enfim. Mas basicamente indo, né, para o lado mais aí do natural, a gente pode citar algumas fontes como essas, além das frutas que são reguladores e que não caberia tanto aqui, mas também são fontes que entrariam como fonte de reguladores e carboidrato com uma característica um pouquinho diferente, porque já são mais fonte de frutose, né? Então, basicamente isso.